E acessibilidade é um conceito tão abrangente, porque não é, a Bel estava falando agora de questão de produção de material acessível, né? A gente também pensa hoje em dia em sites da internet que sejam construídos com base em critérios de acessibilidade. Existem critérios muito claros, né, que já são concebidos, assim, que já são pré-estabelecidos para a construção de um site acessível. Agora, o que a gente assim preconiza, né, assim, o que a gente tenta discutir é a ideia de que a acessibilidade já precisa ser levada em conta na construção, né, do site. Não dá para construir, seja o que for, né, um site, enfim, um estabelecimento, uma escola, constrói primeiro e depois pensa na questão da acessibilidade. Né? Na própria construção do material, o material já tem que ser pensado sob o ponto de vista da acessibilidade. É né? verdade. Um site ele já precisa ser construído de um modo acessível. E é surpreendente como, às vezes, pessoas profissionais da área de informática, enfim, web designers, enfim, profissionais que trabalham com isso, às vezes já têm uma formação ampla nessa área, mas nunca ouviram falar da questão de acessibilidade. Não sabem o que é um leitor de telas, não sabem como as pessoas com deficiência visual navegam na internet, pensam que o próprio site tem que falar, cada coisa assim bem confusa, aquilo que eu já ouvi assim, e a pessoa, às vezes profissionais já da área que são capacitados, mas que não sabem sobre acessibilidade, né? E tem uma... Bom, daí a gente pode falar muita coisa. Por exemplo, eu estou dando palestras na área da televisão, então, né, do cinema, né? Para que as pessoas que vão produzir um vídeo, né, na própria vez da voz também, orientar as pessoas que estão filmando. Então, olha, você vai filmar, pense que aqui vai ter uma pessoa com deficiência visual. Então, não adianta você filmar e ficar parado com a câmera lá focando um rio. Uma vez falaram, faça audiodescrição de um filme lá, de um documentário sobre pesca. Bom, durava 15 minutos, o barco estava parado, tinha uma árvore atrás, ele jogava a vara e virava o peixe. Jogava a vara. Não sei se não tem um modo mais criativo de filmar, porque isso aqui está muito chato, né? Eu vou dormir, a pessoa também vai dormir. Então, o que é? É pensar um pouco. Quem está filmando, no momento de editar, vamos editar de uma forma que sobre um tempo, primeiro, para que o audiodescritor vá falar, porque ele tem que falar entre as falas. Então, é o que ela falou, o artista, o fotógrafo, o cineasta, ele tem que pensar nisso, ele tem que pensar. Né? Por isso que o curso de formadores de audiodescrição é importante também, para ele ser oferecido para todas as áreas, né? Desde professores que trabalham na área de educação, mas cinema, artes visuais, artes cênicas. Depois vai ter uma conversa com cada um de vocês, onde cada um de vocês vai contar um pouquinho dessa história. Uma das crianças a gente vai contar mais um pouco. E nós temos que sair daqui com uma criança que vai mostrar como acontece com muitas crianças no Brasil. Você é daqui de Macapá? Sou, mas só que eu não nasci completamente aqui. Eu vim pra cá porque lá era muito difícil a dificuldade do emprego. Essa mãe que eu moro foi lá, falou com a minha mãe, sabia se ela deixava eu vir pra cá pra trabalhar. Ela disse que sim, aí foi que eu vim. Pra ficar melhor pra me ajudar lá. Aí lá não tinha, às vezes a gente passava fome, aí nós viemos pra cá. Aí aqui já melhorou um pouco a situação. Você já foi no dentista? Já. O que ele falou, dentista? Ele falou que eu precisava fazer limpeza, obturação, escovar melhor os dentes, coisa de dentista. Com essa fala de vocês, fica para nós um desafio muito grande na universidade. Né? Quer dizer, pensando aqui na PUC, né? Como a universidade cumpre e tem um papel fundamental no sentido de você formar toda uma geração de profissionais com uma compreensão diferente. Né? No sentido do que é a deficiência como uma condição, né? Condição inclusive que pode fazer parte da vida de qualquer um de nós a qualquer momento, em qualquer circunstância, né? E a formação de profissionais que tenham a compreensão da questão da inclusão nesse sentido mais amplo. Né? Então, do médico, do engenheiro, quando você vai do arquiteto, do psicólogo, do pedagogo, do dentista, todas as áreas, né, do fonoaudiólogo, todos, né? O que mudou nesses 15 anos, né? Eu acho que uma coisa interessante é o papel que as próprias pessoas com deficiência assumiram nesse tempo, né? Talvez há 15 anos atrás, ou há 20, um programa como esse não ia ter 2 pessoas com deficiência. Talvez tivessem pessoas envolvidas no atendimento de pessoas com deficiência. Mas a gente conseguiu um espaço, e eu faço parte de uma ONG, que é o CVI,
que luta muito por isso, que é a gente poder falar por nós mesmos, né? Isso não é um preconceito contra quem não tem deficiência. É só uma ideia de que como a gente vivencia essa situação no cotidiano, a gente tem subsídios para poder conversar sobre aquilo que for, né? O que é fundamental para você, né? E a gente poder falar por nós mesmos, né? O protagonismo, né? Isso que as entidades eram muito assistenciais, muito, né? Muito, então vocês não, que você já é de outra geração, mas os mais velhos falam, ia para as entidades, eles não deixavam nem a gente falar. Nada, faziam tudo pra gente e tal. Agora não, é o seguinte, vai lá, vai à luta, tá aqui a informação, né? Você é o protagonista, claro. Só desse jeito pode mudar, não tem outra maneira. Você fala isso também numa das suas colunas, né, Fabiana, quando você diz que a questão aí não é passiva da pessoa que tem a deficiência, entendendo que alguém deve fazer por ela. Sim, né? Mas você ser sujeito e também a luta, né? Acho que um dos próprios dias, né, de luta da pessoa com deficiência, uma vez tinha um slogan, né? Nada sobre nós sem nós. Né? É um lema internacional até, né? Nada sobre nós sem nós. Né? Então acho que assim, enfoca essa questão do protagonismo e assim da nossa voz e do nosso papel assim para disseminar essas questões até na nossa própria profissão, né? Eu, além de ser psicóloga, sou formada em música na Unicamp também e fiz a minha dissertação de mestrado e a minha tese de doutorado sobre o ensino de música para pessoas com deficiência visual, mais especificamente sobre o ensino do código musical em braille, né? E essa falta de informação entre os profissionais eu tenho sentido bastante no projeto de pesquisa que eu desenvolvo, nessa mesma linha disso que a gente estava conversando, porque às vezes muitos professores de música já graduados, pós-graduados, recebem um aluno com deficiência visual e não fazem ideia, assim, não fazem ideia dos recursos com os quais esse aluno pode contar, não sabem onde ir, não sabem a quem recorrer, às vezes não sabem nem que existe o código musical em braille. A pessoa tem pós-graduação em música e não sabe que existe o código musical em braille. Então, o nosso papel, né, das pessoas de profissionais com deficiência, né? Não, nós não somos profissionais com deficiência, nós somos profissionais pessoas com deficiência, né? Nós não temos deficiência na nossa profissão. Sim, nós somos profissionais, pessoas com deficiência. Nosso papel é, através da nossa profissão, disseminar essa informação, né? Disseminar e assim, aí a universidade entra de novo, né? Como por exemplo, os cursos de licenciatura em música, tem que dar a condição para o profissional que vai ser formado em licenciatura em música em saber sobre isso, em saber sobre a existência do código musical em braille, que ferramentas ele tem. E, infelizmente, hoje em dia os cursos de licenciatura não contam com esse tipo de formação, né? E aí, nessa questão, né, da universidade, como vocês estavam falando, quer dizer, nós temos aqui também na PUC o CIAD, né, que é o Centro Interdisciplinar de Atenção à Deficiência, né? Então, aqui nós recebemos já, o CIAD o ano que vem completa 20 anos, né? E recebe cerca de 500 pessoas, né? Semanalmente, que participam, né, de programas de esporte, de arte, de questão da saúde, inclusão no mercado de trabalho, inclusão digital, lazer, né? E aí o que eu percebo como um grande desafio é que são pessoas adultas, algumas delas até idosas, né? E que tiveram uma história de muitas barreiras, né? Sempre muitas portas que se fecharam, a dificuldade de acesso mesmo às terapias, aos recursos necessários para o seu desenvolvimento máximo, né? Pensando no máximo das suas possibilidades, né? Então, de fato, nós temos assim muitos desafios pela frente ainda, né? Mas nós vamos falar sobre esses desafios ainda no próximo bloco, né? Em que nós retornamos com esse bate-papo sobre questões relacionadas aí à condição das pessoas com deficiência na metrópole, né?